esperar um pouquinho para eles voltar, passar os microfones, né? Aleluia. A gente até esquece da alquim, misericórdia. Passar para cá, né, irmão? Aleluia. Para lá. Vamos ver o que eu mostro. Mas, irmãos, eu não sei se seria necessidade, não menosprezando a missionária Cris, do microfone. Todos me ouvem? Para mim ficar melhor, fica um pouco mais limpo, amém? Isso aí, irmão. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade do convite, através da missionária Cris, que passou com o Joelson, né? Para quem não me conhece, sou Rafael Vieira, congrego aqui em Guaíba, no Ministério Grace Church. Nós temos um trabalho ali também, que é o congrego junto com o Joel, que teve ontem dando testemunho aqui. Sou formado em teologia na escola ETS Sola Escritura, né? O professor, ele é, de repente você conhece, ele é muito amigo do Eliseu Rodrigues, talvez conhecido por muitos aqui. E aquilo que eu vim hoje dizer, depois do Joel ter dito ontem testemunho, pensei em trazer meu testemunho, mas Deus já tinha falado comigo sobre a palavra que era para ser ministrada. Deus já tinha colocado, já quando eu recebi o encarte, então, da campanha, né? Restituição. Glória a Deus, aleluia. E quando eu recebi o encarte da campanha, me veio sobre Jeremias, e eu gosto desse profeta. Glória a Jeremias. Deus. Eu tenho uma afeição por ele por causa da história dele, aquela aliança apontando também para uma promessa vindoura do futuro. Então, quando eu li aquele versículo ali que estava posto no encarte, e se puder abrir comigo também Jeremias capítulo 30, no versículo 17. Glória a Deus. Quem achando vai dando amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu tenho um tema para a pregação de hoje. Amém. Creio eu que vai passar outros pregadores aqui, outros preletores. Mas o que Deus me pediu hoje para mim trazer para algo, para nós compartilharmos aqui, é sobre o cálice da ira e o cálice da graça. É uma restituição prometida para nós. Glória a Deus. Pode parecer que não faz sentido agora, mas calma, no final fará sentido, amém? Jeremias capítulo 30, no versículo 17. Acharam? Amém. Ih, só 2 ou 3 acharam. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias capítulo 30, versículo 17. Acharam? Amém. Amém. Restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Pois chamo de rejeitada Sião, cidade que ninguém se importa. Até aquele momento. Imagina um homem caminhando numa cidade que ele conhecia naquele momento, naquela época. Uma cidade onde os muros estavam caídos, as casas em ruínas. E a cada passo que ele dava, a poeira levantava e misturada com lágrimas, propriamente dele também, vendo a destruição do povo de Israel naquele momento. Só que ele carregava um peso no ombro dele, Jeremias. Esse homem, Jeremias, ele carregava um peso que estava sobre ele por uma palavra lançada. Abra comigo rapidinho em Jeremias, no capítulo 25. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 15. Nós já iremos ler esse aí. Mas para que nós podemos entender o espanto que aquele homem estava, numa cidade que ele reconhecia, as praças estavam vazias, muro caído, casas destruídas. O caos estava instalado naquele momento.
Mas ele tinha sobre os ombros dele uma palavra que o Senhor tinha lançado para ele. Que ele iria derramar o cálice da ira sobre o povo por causa do pecado. Mas agora, 720 anos depois de Jeremias, mais ou menos datando isso, há um outro homem, num monte chamado Getsemane. Esse homem outrora, sem pecado nenhum, mas ele se ajoelha em agonia e chora, falando: Pai, se puder, Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Todavia, outrora, seja feita a tua vontade, não a minha. Esse homem é Jesus, que se despiu da sua glória e fez homem como nós. Habitou em um corpo podre que nem o nosso, humano, que não era capaz de segurar a glória dele. Outrora esse homem chamado Jesus, sem pecado nenhum, anos e anos depois, sofreu o cálice da ira de Deus, por causa do pecado. Em Jeremias, no capítulo 25, no versículo 15, assim diz o Senhor, Deus de Israel: pegue da minha mão esse cálice cheio de vinho da minha ira, e façam que bebam dela em todas as nações ao quais eu os enviarei. Essa foi a palavra lançada que estava sobre o ombro de Jeremias. Ele se tornou um profeta que foi perseguido, foi massacrado, ele foi preso, porque ele estava lançando uma palavra que o povo não queria. O povo estava em rebeldia e tinha se corrompido com o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. É verdade. Então existia um preço a ser pago. E Deus lança através de Jeremias a palavra que um cálice da ira iria ser derramado perante aquele povo. Que ele usaria os babilônicos para açoitar o povo dele, porque eles tinham desobedecido a ordem dele. Tanto as 10 tribos que estavam separadas, quanto as 2 tribos que estavam separadas ao mais ao sul, sofreram dessa ira de Deus, por causa de uma desobediência. Esse era um juízo amargo, que como um remédio, ele deveria ser tomado, para curar um corpo. Quem de repente aqui é pai ou mãe, não teve que dar um remédio amargo para o filho? E falar: isso é para o teu bem, é para que tu fique melhor. O cálice da ira derramado perante Israel, que estava sendo açoitado e sendo pego pelo povo da Babilônia, era um remédio amargo que eles estavam tomando. Mas Jeremias, no capítulo 30, no versículo 17, ele recebeu de Deus um cálice da graça, dizendo: restaurarei a saúde e curarei suas feridas. O Senhor, pois te chamo de rejeitado, chamo Sião uma cidade esquecida, mas o Deus que está no céu não esquece o nome de ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Três pontos que eu gostaria de trabalhar aqui, para nós entendermos sobre esses 2 cálices. Primeiro ponto, que é o cálice da ira, é a realidade do juízo. Entrou o pecado em Adão e Eva, onde todos nascidos de Adão e Eva se tornam pecadores. Mas ele deu escolha de tu conseguir se afastar do pecado através de sacrifícios que seriam obediência.
Ele alerta em toda a palavra, vai pegar em todo o Antigo Testamento, ele está alertando o povo para ser obediente, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, aleluia. Deus vai alertando através de profetas, através de líderes que se levantam diante daquele povo. Só que, mesmo assim, eles são teimosos. Quantas vezes nós somos teimosos contra Deus? É verdade, Senhor. Aleluia. O primeiro ponto desse cálice da ira é a realidade do juízo. O pecado está posto no mundo. O mundo jaz do maligno, já está corrompido. Mas somente pela palavra dele, pela graça dele, que nós podemos ter a noção do pecado e poder discernir o bem do mal. O pecado, ele exige uma resposta, mas somente a graça soberana de Deus pode curar. Não é pelas obras das mãos humanas, não é porque nós podemos fazer, não é porque eu estou aqui trazendo a palavra, não é porque os irmãos ministram louvores, não é por isso que a gente consegue pagar o pecado. Isso é fruto de quem recebeu a graça de Deus, quem recebeu a misericórdia dele. Tu acaba fazendo as boas obras que é levar o evangelho, que é dar a boa notícia, porque tu recebeu um perdão imerecido. Glória a Jesus, aleluia. Não tem obra nenhuma que o homem possa fazer para pagar esse preço. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o cálice que Jesus tomou. Ele bebeu do cálice da ira. Só que esse cálice da ira nos deu acesso a uma substituição e uma redenção para o povo. Agora, somente por Cristo e a fé em Cristo, nós bebemos do cálice da graça. Aleluia. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 42, quem puder abrir, Glória a Jesus, aleluia. vai dando amém, vai dando glória a Deus, cutuca o irmão do lado, Aleluia. para que ninguém durma e não se distraia. Glória a Jesus, aleluia. Santo. Lucas 22, versículo 42. Estamos começando. Glória a Deus, aleluia. Caso, pós-palavra, Deus for agraciado pela missionária Cris, quiser me trazer para chamar um testemunho, aí vem um dia específico para o testemunho, amém? Glória a Deus. Mas como eu gosto de ser obediente a Deus, ele já tinha me dado essa palavra. Amém. Glória a Deus. Quem achou Lucas no capítulo 22, no versículo 42? Jesus, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome, Senhor. Jesus ora: Pai, se queres, Glória a Jesus, aleluia. passa de mim esse cálice. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Glória a Deus. Jesus toma sobre si esse cálice da ira, que era nosso. Era um cálice que, através dele, nós temos a redenção. Aleluia, Jesus. Jesus tomou sobre si toda a ira. E através dele nós tivemos a redenção de Cristo. Mas saindo dos sinóticos, que é Mateus, Lucas e Marcos, eu gosto de um outro evangelho, que é João, que ele é um pouco mais poético, reflexivo. E se puder, de repente não precisa abrir, pode deixar que eu leia aqui rapidinho, para nós não perdermos muito tempo. Mas se quiser anotar para depois ler em casa, em João, no capítulo 19, no versículo 28. Ali fala, João ele relata algo diferente dos outros evangelhos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Por isso que ele não é sinótico. Porque sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, tu vai ver, eles são tipo sinônimos. Vem da mesma linguagem da palavra. Então, Mateus, Marcos e Lucas, ele vem no mesmo tipo de linguagem. Um fala um pouco mais calculado, um pouco mais métrico, com coisas, pontos, pontualidades. O outro é um pouco um plural mais vocabulário daquela época, mais linguajar, digamos que é o linguajar do nosso dia a dia. O outro de uma linguagem um pouco mais estudiosa. E já João, ele foi já para mais reflexivo e poético. Ele anotou coisas que ele viu, que ele testemunhou. Glória a Deus. Glória E que hoje nós podemos ler e compartilhar isso. Santo. No João, no capítulo 19, no versículo 28, Jesus sabia que em sua missão havia terminado. E para cumprir as escrituras disse: estou com sede. João, no capítulo 19, no versículo 28, Jesus sabia que a sua missão havia terminado. Ele estava na cruz naquele momento. E para cumprir as escrituras, o que tu tem acesso hoje no celular, num livro, o que às vezes tem frases escritas em para-choque de caminhão, para cumprir as escrituras, nada do que o Senhor vai fazer não está fora das escrituras. É verdade. Jesus sabia que havia sua missão terminada e para cumprir a escritura, ele disse: estou com sede. No versículo 29, havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam com uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço isopo. Ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-lo, Jesus disse: tetelestai, está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Esse verbo que João relata ali do grego, que é está consumado, está pago, ali falava de algo que estava pendente pela humanidade, que era quem iria pagar o valor que o pecado causou, o valor da desobediência de Adão. Quem iria pagar? Nenhum homem, nenhuma mulher foi capaz de pagar. Ele precisou se despir da sua glória. Glória a Deus. Um ponto interessante, que às vezes entra em piada, quem é evangélico fala: o pecado entrou por causa da mulher, que a mulher foi desobediência, que não ouviu Adão, não estava perto de Adão. Existe essa brincadeirinha. Mas para que não ficasse nenhuma dúvida, Jesus, com o sopro do Espírito Santo, vem de um ventre de uma mulher. E ele, sim, em forma de homem, sem pecado, ele foi o único que pôde botar um selo de está pago, está consumado. Não há mais dívida sobre o pecado. O cálice da graça agora vem com o cálice de Jesus, pois ele tomou e secou o cálice da ira. Pois Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Aleluia. Imagina um Deus puro e santo quando ele olha para nós. Sem Jesus, ele olharia um monte de pecadores. Agora, quando ele olha para nós, o Joel está aqui, ó. O Joel, tu pode vir aqui. O Joel, tu pode ver, ele é mais branco do que eu. Eu sou um pouquinho mais moreno. E aqui cada um tem uma cor de pele diferente. Muito obrigado. Mas quando Deus olha para nós, ele não olha essa cor. É verdade, Senhor. Aleluia. Tem um vermelho quando Deus está olhando para nós. Esse
vermelho é o sangue do Filho dele derramado na cruz. Aleluia. Através desse véu, desse sangue derramado, onde nós não tínhamos acesso direto ao Santo dos Santos, o véu se rasga de cima a baixo. E há um novo véu. É um véu coberto de sangue que Deus olha para nós agora. Porque ele não pode chegar e falar assim, ó, tu está cheio de pecado, tu merece a minha ira. Agora ele olha assim, ó, tu está cheio de pecado, mas tem um véu, que é um sangue entre mim e ti. Então tu merece a minha misericórdia. Aleluia. Meu coração misericordioso. Por isso que toda manhã, quando a gente se levanta, aqueles que podem ficar de pé, aqueles que não podem, aqueles que se levantam da cama e oram a Deus, falam assim, Deus, obrigado por eu estar respirando, porque a tua misericórdia se renovou essa manhã. Glória a Deus, aleluia. Cada manhã se renova a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Por isso é importante, antes de nós sairmos da nossa casa para ir trabalhar, estudar, levar o filho para a escola, se levantar para fazer os afazeres de casa. Primeira coisa é o quê? Começar com oração. Aleluia. Nós começarmos orando. Vai começar o quê? Senhor, me dá um Rolex de 1 milhão, me dá um carro Tesla. Aleluia. Não. Primeiro nós vamos começar glorificando ao Senhor, agradecendo pelo ar que nós respiramos. Porque muitas pessoas, de repente, naquela manhã já não tem mais nenhum fôlego de vida. Aleluia. Eu gosto de ir devagar, então, recapitulando, o primeiro ponto. Cálice da ira. Amém? Amém. Amém. Repita comigo. Cálice da ira. Cálice da ira. A realidade do juízo. A realidade do juízo. Amém. Segundo ponto. Aleluia. Cálice de Jesus. Cálice de Jesus. Substituição e redenção. Substituição e redenção. Amém. Se puder, anote isso daí. Pode anotar no celular, alguma coisa assim, para depois tu estudar, meditar. Agora nós vamos para o terceiro ponto. A promessa da restituição. É uma cura para as feridas da alma. Jeremias, no capítulo 30, no versículo 17. Não tem como eu fugir desse texto. Daria para ficar nele e pegando todos os vínculos que ele tem na Bíblia. Aqui é uma promessa que Jeremias está recebendo. Antes de Jesus derramar o sangue na cruz, Jeremias recebe no capítulo 30, no versículo 17, o cálice da graça. Aleluia. Dizendo: restaurarei a sua saúde, curarei as suas feridas, diz o Senhor. Pois a chamo de rejeitada, Sião, como ninguém se importa. Glória a Deus. Não sei se a missionária tem uma tradução diferente da minha. Se puder ler com... Amém. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Pode ler. Tradução é diferente? Pode ler? Pois eu restaurarei a tua saúde e sararei tuas feridas, diz o Senhor, porque eles te chamaram de a rejeitada, dizendo: esta é Sião, a qual nenhum homem procura. Dependente da tradução que pegar, aqui
aqui quando ele está falando no versículo 30, no capítulo 30, perdão, ele já está falando sobre a restituição e a restauração de uma nação chamada Israel. Mas para que as chagas, as feridas sejam curadas, ou tem que haver uma restauração integral, pois Deus não faz nada incompleto. Deus não apenas perdoa aquele povo, mas restaura a honra daquele povo, a saúde espiritual e a comunhão dele de volta. Essa restituição glorifica quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Somente a glória dele tem que ser resplandecida. Então, para que tu tenha acesso a uma restituição, tem que ser algo para a glória do Senhor. Deus pode nos dar um carro melhor. Deus pode nos dar um emprego melhor. Deus pode nos dar um salário melhor. Deus pode fazer isso. Mas a primeira coisa que Ele quer restituir com nós aqui nessa noite é o elo que o pecado quebrou. Glória a Deus, aleluia. É a restituição da comunhão com Ele. O relacionamento com o Pai. Pois antes Ele chamava de Deus. Agora nós chamamos Ele de Pai. Como nós podemos entender sobre esse pequeno versículo? Que para o pecador arrependido, não importa o quão profundo ou seja o exílio que ele está no pecado, Deus promete uma cura e uma restituição com relacionamento com Ele. Basta ter um verdadeiro arrependimento. Outro, que Jesus mesmo falou, que nascido dentre as mulheres, ele foi um dos maiores profetas. Glória a Deus. Ele estava no deserto. Ele não tinha carro Tesla. Ele não tinha Rolex. Ele usava pele de carneiro. Comia mel e gafanhoto. E era uma voz que clamava no deserto e arrastava a multidão. Glória a Deus. E dizendo: arrependam-se. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. O reino de Deus está próximo. Nós hoje já cristãos, aquele que está começando na fé agora já tem a ciência da ira de Deus. Nós estamos num mundo que aqui hoje não é um mundo babilônico que nem Israel estava, mas é um mundo perdido que nem a Babilônia era. Nós temos que carregar no peso dos nossos ombros, assim como Jeremias carregou. É um peso de anunciar que Jesus ele vai voltar agora. Ele veio como um cordeiro e se entregou mudo ao matador. Mas ele voltará Glória a Deus. como um leão. Glória a Jesus. Aleluia. Como um leão. Eu prefiro ser amigo do leão do que tentar lutar contra ele. Glória a Deus. Então nós temos que ter esse peso nos nossos ombros, assim como Jeremias, João Batista, de anunciar o Evangelho. Não importa o quão lamaçal está fundado no pecado. Aleluia. O dicionário acredita, esse cara estava fundado no pecado. Está do teu lado. Família destruída em meias drogas. Aleluia. Esse irmão estava há muito tempo numa religião perdida, com a família dele toda destruída. E se eu começar a perguntar a cada um aqui, mas não é porque a tua história de vida, não é pela história de vida dele, não é pela história de vida do Joel, não é nem nós que vem o poder para ajudar a anunciar o Evangelho. É através de Cristo.
Quando a gente entende que é fraco, que nada podemos fazer. Eu ouvi, assim como Paulo ouviu, só a minha graça te basta. Só isso. Ah, mas eu não sei toda a Bíblia de cor. Mas eu não oro tanto que nem a missionária. Eu não tenho tantas visões que nem o Joel. Mas tu tem acesso a pessoas que eu não tenho acesso. Quantas pessoas estão perdidas aí nesse mundão, nessa Babilônia? Que nós podemos dizer assim, ó, existe uma salvação para ti. A pessoa está enferma, existe uma cura. Deus pode não te curar imediatamente. De repente Deus até não te cura até a tua morte. Mas Ele já restituiu uma cura para o nosso corpo. Sim. Ah, mas se Ele não me curar até a morte, como assim Ele vai me dar um corpo bom? Tem sim. Eu lembro em Apocalipse dizendo que lá não há dor, não há choro, não há nenhuma aflição, não há tristeza. Essa aliança que Ele fez do cálice da graça. Eu tenho que entender o propósito de Deus. Glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Eu creio nisso. E com certeza a grande parte dos irmãos creem nisso. E Ele inclusive pode não fazer nada. É verdade, Senhor. E o nada de Deus é melhor do que tudo que o homem pode me oferecer. Eu prefiro ficar com o nada de Deus por enquanto. Aleluia. Mas eu sei que esse corpo já é perca. Deus já preparou algo novo para mim. Aonde eu não preciso de cadeira de roda, aonde a gente não precisa de nenhum remédio, aonde não há dor, aonde não há aflição para depressão, aonde não há aquela dor da amarga da alma, da ansiedade. Existe esse lugar. Santo Deus, aleluia. A minha igreja onde eu congrego chama Grace Church. O nome é Church, mas como a gente costuma pregar, o nome pode ser Church, a parede pode ser escura, mas o evangelho continua estreito e a porta estreita. Pois caminho largo e a porta é larga para a perdição. Então nós devemos sim carregar esse peso nos ombros, assim como Jeremias carregou, assim como João Batista carregou, pregando o evangelho de arrependam-se. Ah, mas vão me chamar de chato, que eu estou falando que eles estão... Se arrepende. Ah, o irmão veio e falou do pecado. Vai, irmão, tá, amém, beleza, confessa, amém, te arrependeu do pecado, amém. Aí no outro dia ele vem falar do mesmo pecado. Irmão, te arrepende verdadeiramente, irmão. Vamos orar, vamos jejuar. Glória a Deus. Aleluia. Para o pecador arrependido, não importa o quão profundo ele esteja no pecado, existe uma solução. E nós temos que apresentar que é Jesus. Glória a Deus. Agora, para a igreja, que muitas vezes é perseguida e desprezada, ainda que o mundo diga, ninguém pergunta por Sião, Deus cuida do seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós estamos aqui nesse prédio. Chamamos aqui esse prédio de reunião de igreja, porque tem a reunião aqui dos justos. Mas a igreja está aqui, tá aí. Amém. Levanta suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo habita em nós. Aleluia. A igreja forte não é aqui, hoje, aqui. Aleluia. Isso aí eu repito lá dentro da nossa igreja. Aqui é fácil ser igreja. Só que quando fala de igreja forte, não é isso aqui que nós estamos fazendo aqui. A igreja forte, sabe quando que é? É quando a pessoa está lá fora. Isso é tua. Uma bênção. Aleluia. Lá fora. Quando está na escola,
e ele se porta de uma maneira diferente dos outros, ali ele mostra que a igreja é forte. No trabalho, quando tem a oportunidade de roubar e ele não rouba, ali ele mostra que é uma igreja forte. Lá fora, a mulher e o homem, quando tem a oportunidade de cair no pecado do adúltero, e eles não caem na cilada do inimigo, eles mostram que a igreja é forte. Porque vai mostrar que é forte, porque mudou o caráter de pessoas. E aí as pessoas vão olhar pra ti e vão dizer assim, cara, como é que eu vou te reconhecer, cara? Meu, tu era um drogado. Cara, tu, numa igreja, cara, eu via tu com o charuto batendo no tambor. Aleluia. Eu não acredito. Aí você tá só fingindo, só pra tirar dinheiro dos crentes. Aí quando ele começa a andar, se aproximar e ver, opa, peraí. Não é fingimento, porque a pessoa não consegue fingir o tempo todo. Aí, de repente aquela pessoa, aquela irada, e não pedia perdão. Aí daqui a pouco ela encontra outro, uma esbarrão, me perdoa, a pessoa. O que aconteceu contigo? Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito usou de misericórdia, sabe ter misericórdia no coração. Quantos aqui foram perdoados por Jesus? Quantos aqui beberam do cálice da graça e do amor dele? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para fazer suave. Para Jesus. Ele ora no Getsemane. Se curva em agonia. E começa a dar uma doença nele, que os médicos dizem que é hematitose. Que é quando a pessoa entra em pânico, uma ansiedade tremenda, que os teus vasos sanguíneos começam a dilatar e começa a sair sangue. Jesus começa a suar sangue e fala, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Aleluia. Se queres, afasta de mim esse cálice. Porque ele era santo e puro. Aleluia. Mas ele tomou sobre si Aleluia. todas as pisaduras. E isso nos deixou sarados. Essa palavra que Deus dá para Jeremias 720 anos antes de Cristo, ela foi usada naquele povo, mas era uma promessa que haveria de se cumprir com Jesus. Agora, para o cristão que talvez está cansado já, ou já teve muito tempo já na igreja, lembre-se, Cristo tomou o cálice por você. Agora você vive na esperança da cura. Reergue-se de novamente, construa Sião e anuncie que o reino de Deus está próximo. Aleluia. Ou melhor, anuncie, Jesus está voltando. Aleluia. E vai ser no abrir e no fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Ele virá. Agora nós temos que lembrar que o cálice da ira está vazio, mas a graça de Deus transborda para o Filho. Lembra daquele homem que estava no meio das ruínas, andando numa Israel devastada? Numa Israel que estava destruída pela Babilônia? Que Jeremias foi na mesma época do Daniel. Jeremias, então, ele andava naquelas ruas e ruínas devastadas, cidades destruídas. Havia muita destruição ali. E Deus lança a palavra para ele. Eu restaurarei a sua saúde, curarei seus ferimentos. Eu restaurarei o seu povo, darei honra. Jeremias ouviu isso de Deus.
puder, feche seus olhos. Feche seus olhos, feche os olhos da alma. E veja agora a outra cena comigo. Veja o Calvário, o Gólgota, o lugar da caveira. Ali estava outro homem. Imagina agora ele pendurado entre o céu e a terra, com o corpo ferido, o rosto ensanguentado e o coração partido. Ele tomou sobre si a dor que era nossa, as feridas que era nossa e a rejeição que era nossa. E quando ele bradou, está consumado, tetelestai, o cálice da ira se esvaziou perante ele. Mas não para por aí. 3 dias depois ele ressuscita. Aleluia. E com ele a vida transborda. E a graça começa a escorrer como um vinho novo. Agora um novo cálice que nós podemos ter acesso. Não mais de ira, mas de comunhão. É o cálice que nós celebramos a ceia. Que é lembrando da morte dele. É uma nova aliança da cura, da restituição do seu povo. Agora eu não conheço todo mundo que está aqui. Mas Deus conhece, Deus saberia todos quem viria. Se você se sente essa cidade de ruínas como alguém que está esquecido por todos, lembre-se, Deus que cura ainda fala. Aleluia. O Cristo que sofreu ainda restaura. E o Espírito Santo que convence ainda convida. Vem e beba do cálice da graça. A restituição não é um retorno para o que você era no passado. É um avanço para o que Deus sempre quis que você fosse. Deus hoje está aqui querendo restituir relacionamento. Deus quer um avanço para aquilo que Deus queria que você fosse. Restituição não é para voltar ao velho, mas é para uma nova aliança, ao novo cálice, ao cálice da graça, ao cálice de Jesus Cristo, que agora transborda perante nós. E pela sua misericórdia se renova a cada manhã sobre nossas vidas. Aqueles que entenderam o que o Espírito Santo falou com vocês aqui, feche seus olhos, coloque a mão no seu peito, comece a orar, comece a agradecer a Ele. Senhor, obrigado, Senhor, por ter tomado o cálice no meu lugar. Esse cálice da ira, Senhor, que veio sobre Jesus. O Senhor saiu, se despiu da sua glória, do seu alto sublime trono. É todo um corpo podre de ser humano. E como em Filipenses está dizendo, ele deixou para lá e usou e foi como humano. Sofreu dores como humano. Ele foi rejeitado. Ele foi humilhado. Ele foi tratado pior do que um cachorro nos dias de hoje. Por obediência ao Pai. Porque o Pai mandou por amor a nós. Se o Espírito Santo falou contigo, vai orando, meu irmão, minha irmã. Vai orando. Vai orando, vai pedindo para Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Perdoa os meus pecados, Senhor, me limpa, Senhor. Eu quero que o Senhor restitua aquele velho, uma nova aliança contigo, que o velho homem morra e a velha mulher morra.
uma nova aliança, um novo relacionamento contigo, de proximidade com a tua palavra, de oração, em jejum, em busca contigo. Vai orando, meu irmão, minha irmã. Não se importe com quem está do teu lado. Vai orando enquanto eu leio o último versículo e passo para a missionária. É muito conhecido nosso, está em Isaías, no capítulo 53, versículo 1. Quem creu nessa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como um terno broto verde, com raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conheceu o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Ele pôr as nossas doenças a pesar sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por nossa causa e rebeldia, esmagado por nossa causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e esmagado, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós havíamos nos desviados como ovelhas, deixando o caminho de Deus para seguir o nosso caminho. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matador, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer, sem deixar descendentes da sua vida, ser cortado ao meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Alguém assim foi sepultado como um criminoso, colocado num túmulo de um rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e plano no Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir que resultar tudo a sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, esse Jesus, ele fará que muitos sejam considerados justificados perante Deus, pois levará sobre si o pecado deles. E eu lhe darei honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Aleluia. Esse é o Deus que tu serves. Esse é o Yeshua. Esse é Jesus, Yahvé, Yahweh, que os judeus não falam.
Aleluia. Creia nele. Creia nele. Persevere. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e obedecem a seus caminhos. Vou passar a palavra para o missionário.